Esse é o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. E tá começando mais um episódio do podcast do canal Ser Pai. Hoje eu tô aqui com um cara que eu admiro muito, que é ex-árbitro de futebol, não sei se eu posso chamar assim, mas um militante antirracista, pai, e hoje eu tô aqui para escutar o Márcio Chagas. Fala, Márcio, muito obrigado por topar participar do podcast e vai ser um prazer muito grande escutar falar sobre paternidade. Bom, na realidade, eu te agradeço, Pedro, pelo convite, né? Eu acho que essa palavra do ser pai, muitas vezes, nós que somos homens, parece que é só colocar um filho no mundo, quando na realidade a gente tem muito mais obrigações, quer dizer, obrigações não, deveres, né? Porque não é obrigação nenhuma, mas são deveres de principalmente dar, né, muito mais do nosso tempo para esses seres que a gente colocou no mundo, junto com as esposas e tal, com as mães, né? E eu não vejo como uma obrigação, mas sim um dever. E é um aprendizado diário, né? Ser pai é um aprendizado diário. Eu acho que é onde o homem, se ele começa a ter uma visão muito mais humana da vida, porque na realidade o grande princípio da paternidade é estreitar os laços afetivos e muitas vezes não, e criar seres humanos que sejam pessoas boas, né? E o bom acho que é uma palavra muito ampla, mas bom no sentido do que a gente acredita como algo pertinente ainda mais para a nossa sociedade. Então, eu acho que é um presente, assim, ser pai, né? E estar presente é um dever e não uma obrigação. O melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos é a nossa presença, né? Não tem nada maior que isso. Não tenho dúvida alguma. Não é levar no shopping, não é levar no... Quer dizer, às vezes é levar na praça para brincar, mas é essa interação, né? Esse estar presente, participar do processo de crescimento, né? Chamar atenção no momento que é necessário. Não é somente ser um pai para levar ele no McDonald's ou algum lugar assim para ficar de bonzão, mas sim, na hora certa, também dar os limites necessários para que essa relação realmente se fortaleça cada vez mais. E quem é o Márcio pai? Porque a gente conhece vários Márcios, né? Mas normalmente a gente não conhece os homens pais, né? Porque a gente convive com eles em outros, entre aspas, mundos, né? Onde estão vivenciando outras coisas, mas a paternidade normalmente está sempre pareando tudo, né? Eu vejo muito que a paternidade, o homem que realmente abraça a paternidade, vira um estilo de vida, né? Porque tu acaba permeando todos os teus objetivos e toda a tua vida baseado nessa paternidade que tu vive, né? E quem é o Márcio pai? Na realidade, o Márcio pai, ele está em processo de aprendizado diariamente. Eu tinha uma certa resistência com relação à paternidade e a minha falecida esposa, que o ano passado acabou vindo a óbito, ela persistiu bastante assim para que a gente tivesse, né, o nosso primeiro filho, que foi o Miguel, em 2013. 2012 ela me comunicou a gravidez. Eu estava num momento profissional, assim, na época eu era árbitro de futebol e eu tinha um foco todo específico para um objetivo que era chegar no quadro internacional da FIFA e tal. Eu não queria ter uma outra preocupação com relação a uma paternidade, porque eu sei que exigiria, e muito, não só do meu tempo, mas também da minha disposição para encarar aquele desafio. E ali foi meio que um divisor, assim, da relação, né? E vou te dizer, eu sou muito grato à insistência dela, porque para mim foram os melhores presentes que ela pôde me proporcionar na vida, são os meus filhos. E quando veio o Miguel tem uma participação muito, muito importante, inclusive, porque eu, como árbitro de futebol, comecei a enxergar o mundo com um outro viés,
e tomei uma das decisões mais importantes da minha vida em virtude da paternidade também. Quando eu vim para o enfrentamento e uma denúncia de um caso que aconteceu comigo em Bento Gonçalves, onde, antes mesmo de começar a partida, eu já tinha sido insultado, xingado, ofendido. E depois de todo o desenrolar da situação, a única coisa que eu pensava no trajeto de Bento Gonçalves para Porto Alegre era no meu filho, no Miguel. E foi a pessoa ali com 10 meses que me fez ter essa iniciativa. Porque até eu dormir, eu cheguei em Porto Alegre por volta das 2h30 da madrugada. Então, até eu dormir, eu fiquei até às 6 da manhã num trajeto da sala para o quarto, do quarto para a sala, angustiado, aflito, com raiva, muito ódio. E aí me veio à mente assim, pô, se eu não fizer nada agora, para denunciar essa covardia, essa violência, esse crime, cara, daqui a alguns anos o meu filho vai passar por isso e ele vai saber dessa história e vai botar o dedo na minha cara e me cobrar. Pô, tu quer cobrar de mim uma postura, mas quando aconteceu contigo, tu teve uma postura completamente diferente dessa postura de tomada de decisão que hoje tu me exige. Não que eu queira que ele seja combativo, eu quero que ele seja uma criança, assim como eu o trato e respeito, esse período da vida dele, que eu acho muito importante, porque criar filhos numa sociedade hoje tão perversa que eu vejo, não só na questão da violência, mas também na questão da informatização e dessa pressa constante, fica difícil também de manter esse vínculo afetivo com os filhos. Porque é muito mais cômodo, tá incomodando, dá o telefone, dá o tablet, vai ver uma TV e dispensa, sabe? Mas manter essa questão da proximidade afetiva, da confiança, do respeito e mostrar que ele tem, sim, uma pessoa que está ali com ele para todos os momentos, tanto os alegres como os mais difíceis de dividir aquele momento. E então, depois a gente teve a Joana, em 2017, que também é uma mudança drástica na vida de quem... Eu tenho 46 anos, então eu venho de uma geração extremamente machista, racista, homofóbica, preconceituosa, sem nenhum tipo de freio inibitório, assim, de respeito às diferenças. E eu tenho ciência disso porque, se eu for voltar no tempo, lá na minha adolescência, muitas reproduções eu também fiz. E reconheço que fiz isso pelo inconsciente coletivo, muitas vezes de nem imaginar o quanto eu estaria sendo violento com outras pessoas. E a paternidade, ela nos traz essa balança. Será que o meu processo de desenvolvimento da minha adolescência para a fase adulta foi o mais adequado? O que eu posso fazer que hoje eu enxergo de uma maneira completamente diferente? Então eu tenho que desconstruir vários conceitos. Até porque os meus filhos podem apresentar daqui a pouco alguns comportamentos que eu não posso, mesmo que sejam meus filhos, achar que seja normal. Se eu tiver que tomar uma posição mais firme, eu tenho que tomar, porque eu percebo o quanto a participação, não só do pai, mas da mãe, de todos os familiares, nesse processo de desenvolvimento do ser humano, ele é super importante. E o que eu ia voltar a dizer é, quando nasce uma filha, que é a minha segunda, tem o Miguel, que tem 9 anos, tem a Joana, que tem 5, aí sim essa brutalidade do homem, ela vai pro ralo, porque a menina, ela adoça a vida. Ela consegue trazer uma ternura e um pensamento completamente diferente do que estar guerreando o tempo inteiro, do que estar combativo o tempo inteiro. Não, só um pouquinho. Eu tenho uma menina, eu tenho que ser mais amável, eu tenho que ser mais doce, eu tenho que ser um cara muito mais atencioso. Então, cara, assim, a paternidade para mim, ela foi um presente que a Aline, que é a minha falecida esposa, me deixou. Ela faleceu ano passado e eu moro com os meus filhos. Muitas pessoas falam, teus filhos moram contigo, moram comigo. Quem faleceu foi minha esposa. Eu não larguei os meus filhos, eu continuo criando eles, moram comigo.
Óbvio que eu tenho uma rede de apoio que é a própria avó deles, a mãe da Aline, que me ajuda bastante, mas eu faço questão de que eles estejam comigo até para vincular cada vez mais esse laço da paternidade com eles, para eles entenderem que, por mais que a mãe tenha partido, né, por uma questão de saúde, que foi a doença do câncer de mama, eles estão comigo. E eu sou esse pilar de sustentação e de amizade, de respeito, de parceria para o restante da vida, que eu ainda espero ter bastante ao longo dos próximos, pelo menos uns 30 anos aí. Eu vou me cuidar o suficiente para que eu possa acompanhá-los nesse desenvolvimento. Com o andar da carruagem, 30 anos é pouco, né? Mas vamos pro 30. 30, depois a gente vai somando um pouquinho mais. E como é que foi para ti e para as crianças lidar com a partida precoce da tua esposa e da mãe deles? Como é que eles lidaram? Eu conversei aqui no podcast com o Tom. O Tom, ele tem um perfil no Instagram chamado Papai em Dobro. E ele tinha, na época, se eu não me engano, as crianças tinham 3 anos e o menino tinha 5, uma coisa assim. E ela foi para academia um dia e teve um ataque do coração fulminante e faleceu, né? E daí ele conta muito no perfil dele a questão do luto, como é que foi, como é que ele lidou com essa questão, como é que ele contou para as crianças, né? E como é que vocês lidaram com isso? Porque deve ter sido a maior barra que vocês passaram na vida, né? Ainda é. Ainda é recente, faz 1 ano e 2 meses, assim, dessa partida. Desculpa, eu nem sei se tu quer falar sobre isso, tá? Não, falo. Super à vontade. Não, ainda é, porque é difícil lidar com essa situação, assim, quando eu não tive essa experiência porque eu não fui separado dela em nenhum momento. Mas quando tem a questão da separação, óbvio que tem um trauma todo, né, de uma relação que se constituiu e depois ela acaba por terminar, e muitas vezes, pelo que a gente vem acompanhando aí, os términos de relacionamento, eles são conturbados, mas ainda tem a existência da mãe e do pai. E aí é uma opção das pessoas de serem presentes ou não. Nesse caso de óbito, né, de partida, não tem essa opção. Então, a pessoa realmente foi embora. E eu tento sempre deixar vivo isso, né, a mãe deles. Eu fiz, óbvio, que uma modificação na minha casa, né, tentei colocar um pouco mais da minha cara nesse ambiente para não ficar tão saudosista, mas eu mantenho, né, as lembranças deles com a mãe, porque é a mãe deles. E por mais que daqui a pouco eu venha me relacionar com uma outra mulher, é a mãe deles. Não é uma... Pode ocupar, assim, ser uma amiga, uma segunda mãe, mas a mãe é a mãe. Né? É aquilo que a gente teve quando guri, né? Pode fazer eu xingar à vontade, mas a minha mãe não. Né? A mãe não. A mãe é aquela que a gente tem ali no pedestal, né? Que a gente guarda com o maior carinho. Então, é difícil porque mexe ainda com todo mundo, é muito recente, eles são muito pequenos, né? E acredito que é um trabalho pro restante da vida. Né? O Miguel, ele faz um acompanhamento com um terapeuta semanal, né? Isso é muito bom, e aí eu remeto à minha infância. Eu não tive essa oportunidade no meu período de infância e adolescência de ter um acompanhamento com um terapeuta e tal, de repente dividir alguns anseios que aconteciam naquele período, e super indico para quem tem condições financeiras, cara, se puder desde cedo ter um tratamento com um terapeuta, faça, ainda mais os homens, porque a gente precisa ir muito, a gente tem uma carga muito pesada de ser super tudo, né? Tem que suportar violência, suportar trauma, suportar... Cara, ninguém é super-herói. Uma hora esse copo vai transbordar. E eu também faço, né, quinzenalmente. Gostaria de fazer mais próximo, assim, não tão distante, mas já me ajuda bastante e é uma questão que vai nos acompanhar por muito tempo. A questão do luto não é nada fácil, é bem difícil.
eventualmente eu percebo assim que há algumas tristezas dos dois. Esses dias eu estava saindo da aula de jiu-jitsu que os dois fazem, e aí a Jona, eu percebi que ela estava meio chateada e tal, e aí eu, fala pro pai o que aconteceu, aí ela disse, tô com saudade da minha mãe, né? E aí eu disse, tá, dá um abraço no pai aqui pra gente conversar e tal. Então, tipo assim, ter esse olhar também de observar alguns detalhes que muitas vezes são dores que eles estão sentindo, e se passar naquele momento cria assim, uma ideia como se fosse um descaso, né? Pô, meu pai não está me observando, de repente não foi tão amoroso naquele momento que eu precisava. Então, tudo assim nesse momento de luto ainda é muito novo, ainda eu tenho que ter um olhar muito mais afetivo com relação a eles. Cara, ele tá sendo assim, é difícil. Eu sei que em algum momento da vida a gente vai ter que tentar virar essa página ou trocar o livro uma outra perspectiva, mas por enquanto ainda a gente está nesse livro, trocando algumas páginas lentamente, para também não causar um processo abrupto, assim, de tentativa, como se fosse uma tentativa de esquecimento. Não. Vamos com o tempo que as coisas vão se ajustando. Ah, cara, deve ser uma coisa muito, muito pesada, porque eu vejo muito pelo Tom, né, que é quem eu acompanho mais, e eu vi ele falando, e quando a gente conversou foi também muito, muito impactante. E Márcio, como é que... Não sei se tu já viu um documentário chamado O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown, que tá aí no Netflix, onde ela Não fala... assisti. Cara, é muito legal. Ela fala sobre como pessoas que se demonstram vulneráveis, né, ou têm essa capacidade de entender a sua vulnerabilidade, como elas são fortes, né, e tem muito a ver com isso que tu falou dos homens, né, de não poder sentir, porque tudo, né, eu lembro antigamente, qualquer coisa que eu falava ou saía desse padrão machista, bichinha, isso, Isso. como se fosse um xingamento, né, tu chamar alguém de gay. E não à toa que os homens são as pessoas que mais se suicidam, né? Não, é uma pressão muito grande, né? Que vem em cima dos homens e que os homens normalmente não sabem lidar. A gente não é acostumado a falar de sentimentos, emoções, né? E potencializa isso muito mais para os homens pretos, porque tem toda essa cobrança do machismo e mais na questão racial, né? Porque vem sempre acompanhado do não sei o que, mas, né? Pô, baita de um negão nesse aí, chorão, não sei, sentimental. Então, tipo assim, cara, são assim, situações que nos colocam sempre num patamar de força, brutalidade, e ao mesmo tempo nos desumaniza, porque parece que eu não posso sentir a perda, a dor, o luto, né? Eu tenho que estar sempre suportando mais carga, mais carga, mais carga. E, meu, Isso o vem muito corpo da transborda escravidão, né? muito, 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 muito. Essa relação escravagista, colonizadora, ela é muito pesada ainda nos dias atuais, e eu acho que não vai mudar tão cedo. Se tem a ideia de que, pô, se os caras lá no século passado suportaram todas as covardias e violências, pô, hoje a gente nem bate mais em vocês, né? Então a gente só fala algumas coisas e vocês já se sentem oprimidos, é uma geração de mimimi, de vitimismo. Não, cara, são cargas, né, que dentro da própria família, muitas vezes, ela é reproduzida e causa um tremendo de um estrago para aquele ser humano, para aquela pessoa que está suportando aquilo. Então não é uma questão de eu tô hoje chateado. Cara, e se tu estiver chateado, eu tenho que respeitar o motivo pelo qual tu tá chateado, sem te condenar ou sem querer te subjugar por isso. Mas há uma necessidade de legislar e legitimar quem é forte, quem é fraco, quem é gay, quem não é. Então, o tempo inteiro passa por essa questão do ser humano, né? Ele tem a necessidade de sempre estar numa posição onde ele vai oprimir alguém, né? Se ele é oprimido por alguém, ele vai querer oprimir alguém também, porque
é da minha essência. Eu não posso só perder, eu tenho que também ganhar, nem que seja, né, da forma mais covarde possível. A minha mãe, eu lembro uma vez que a minha mãe falou, não me lembro qual era a situação assim, e ela olhou para mim e falou: pois é, tu vê só, né? A gente conhece alguém quando a gente dá poder para ela, e daí tu tá querendo oprimir em vez de acolher e trazer junto para ti. E é bem isso, né? Às vezes a pessoa tá sendo oprimida, daí quando galga um degrauzinho Isso assim, aí. já vai pisar no outro e já vai querer botar o outro para baixo. Não sei se tu viu aquela entrevista daquele lutador do UFC, eu acho que é Blank Pickett, uma coisa assim, que é um cara ali, cara, a gente pensa o UFC, o suprassumo da ogrice, né, da violência ali, a gente nunca vai pensar nos caras falando sobre emoções, sentimentos, e daí o cara ganhou a luta e falou: olha, eu quero deixar uma mensagem para os homens, eu perdi o meu amigo hoje às 5 horas da manhã, Ah, sim. Aham. isso, e Se suicidou, né? isso, e daí ele falou: Um cara, amigo. a gente precisa conversar sobre emoções, a gente precisa conversar sobre os nossos sentimentos, e não quero que vocês fiquem, se vocês estão numa barra pesada, conversem com alguém e tal. E é bem isso, né? Os homens precisam se conscientizar que precisam conversar e precisam melhorar, né? Quando a Ana nasceu, começaram a me cair várias fichas sobre questão de machismo, principalmente, né? Que eu reproduzia e não me dava conta, porque na nossa bolha ali estava tudo ok, estava tudo certo, ninguém falava sobre isso. E daí eu fiquei pensando, cara, não posso reproduzir isso, ainda mais, não por ter uma filha, obviamente que é uma questão social que a gente não pode, a gente tem que ficar o tempo todo tentando melhorar, né? Ser uma pessoa melhor. Mas parece que quando a Ana nasceu, eu sempre falo, a Ana nasceu e eu senti pela primeira vez na vida que alguma coisa era para sempre, né? E veio um para sempre de uma mulher, né? Eu vou ter para sempre uma mulher que eu tenho que cuidar. Eu tô assim porque o meu gato tá querendo invadir aqui. E, e daí eu comecei a me dar conta de muita coisa sobre isso, né? Sobre as pequenas violências que a gente não se dá conta, né? E maneiras de pensar e tal. Tu teve isso, tu teve essa mudança quando nasceu um filho, depois quando nasceu a tua filha, tu começou a te dar conta de algumas nuances assim que tu pensou, cara, não, isso aqui não tá certo. Total, total. Até porque esse esse formato de educação que a gente tem, machista, ele, ele, ele perpassa gerações, né? Então a gente reproduz aquilo que muitas vezes o nosso pai, né? E aí eu falo no círculo de amizade, né, deles, que a gente circula ali naquele ambiente masculinizado, né? Então a gente reproduz muito daquilo que naquele momento a gente achou engraçado sem imaginar que um dia, tipo assim, cara, eu tenho uma filha, né? E essas falas que eram reproduzidas naquele ambiente eram de filhas de alguém. E quantas vezes essas reproduções foram faladas sem o mínimo de pensamento de que aquilo poderia, por mais que ela não estivesse ali presente, né? Vamos falar de modo generalizado assim das mulheres, por mais que não estivesse presente, cara, podia ser a minha irmã, podia ser a minha prima, podia ser a minha mãe, podia ser uma tia, uma amiga, quem quer que seja, né? E aí, quando nasce a Joana, eu penso que, cara, não é porque nasceu a Joana que eu vou ter que mudar. Eu vou ter que mudar porque eu preciso mudar. Exatamente. É Tá? aí que tá, né? Preciso Não é mudar. porque é filha de alguém, a neta de alguém, é porque é uma mulher, né? Né? Preciso mudar, né? E é um processo bem difícil, assim, bem complicado, porque parece que tu só está querendo mudar para proteger aquela que é tua. Mas, na realidade, aquela que é a tua, no caso a tua filha, no caso a minha filha, ela se multiplica, porque tu vai querer proteger todas agora. Só que daí começa a voltar no tempo assim, cara, como é que eu nunca parei para pensar nisso antes? E aí, pô, eu acredito que o processo
da vida, ela nos presenteia o tempo inteiro, a vida nos presenteia o tempo inteiro para que a gente possa ter essa oportunidade de mudar, de modificar. E ainda bem que veio a Joana, porque não bastou só os ensinamentos que a Aline tentava passar para mim, teve que vir a minha filha para eu dar uma freada e ter uma visão completamente diferente, para realmente fazer parte desse processo de melhora, não só de mundo, mas também meu, né? É um processo interno, de aquela reprodução que muitas vezes era naturalizada, impensada e saía no automático, hoje ela freia. Vai frear, porque eu reproduzindo isso, automaticamente, que pode até não ser direcionado à minha filha Joana ou à tua filha Ana, ela está sendo direcionada para alguma mulher que eu não quero mais que aconteça esse tipo de situação. Então, eu vejo sim que a paternidade com relação a meninas nos modifica bastante. Nos modifica bastante. Quem não conseguiu ainda fazer com que essa ficha caia vai sucumbir em algum momento, vai ter um tombo muito feio. É verdade. Eu acho que a gente não precisa da paternidade para pensar sobre isso, mas a paternidade é um grande propulsor para fazer a gente pensar sobre várias questões, né, sociais, porque, cara, a gente está botando crianças no mundo, a gente precisa ser a nossa melhor versão, né, que a gente pode naquele momento, né, no momento que a gente está vivendo. Eu não acredito em perfeição, acho que ninguém é perfeito, todo mundo vai derrapar, todo mundo vai em algum momento fazer alguma coisa errada e ter um pensamento que não é correto, mas eu acho que a paternidade é um grande propulsor, assim, para a gente começar a pensar sobre várias óticas, sobre várias questões, né, porque, por exemplo, eu falei com o Leandro, né, eu gravei com o Leandro, teu amigo, um programa, e cara, eu acho que foi na semana seguinte, eu tava em Gramado, almoçando, e eu vi tu e a tua família almoçando no mesmo restaurante. Como é que é o restaurante lá em Canela? O lá em casa? Vale quanto pedra? Vale. O lá em casa, o da casa de pedra, aquele. Isso, que é numa ruazinha assim. Em Canela, isso aí. Em Canela. E daí eu pensei, vou lá falar com o Márcio. Daí eu pensei, não vou falar, porque ele tá almoçando, não vou incomodar. E daí, cara, uma coisa que eu me dei conta na hora que eu olhei para vocês e eu olhei para o restaurante, vocês eram a única família negra. A única família preta. Uhum. E daí eu fiquei pensando, cara, por que isso, né? Daí eu fiquei pensando, daí eu já comecei, desde que a Ana nasceu, cara, pequenas coisinhas assim fazem, pequenas não, mas tem algumas coisas que me dão um estalo assim e eu passo horas e horas e horas matutando e pensando, mas daí eu começo a pensar na visão da criança. E teus filhos se dão conta, porque isso foi uma coisa que eu presenciei, mas vocês devem vivenciar isso em vários locais, né, de vocês serem a única família negra. Como é que é isso? Tu comenta com eles sobre isso, tu traz essa reflexão para eles, fala, olha só, nós somos os únicos negros aqui ou não? Nem preciso, eles já conseguem ter essa noção. E no ambiente escolar, nos ambientes sociais e tal, eles percebem já essa pouca representatividade de negritude onde eles frequentam. E muitas vezes, eu moro na frente da Praça Tempol aqui. Uhum. Por muito tempo, principalmente quando eles eram mais novos ainda, a gente frequentava direto aqui a praça e me chamava a atenção de que, cara, os meus filhos são as únicas crianças pretas que usufruem desse espaço como um espaço de lazer. As outras crianças pretas que vêm aqui são os filhos do cara do churros, do cara da pipoca. Eu não posso mostrar isso para os meus filhos como se eles fossem os únicos merecedores de estarem aqui. Então, hoje eu frequento outros espaços mais democráticos que eu enxergo em Porto Alegre, como a Redenção, o Parque Marinha do Brasil, porque eu consigo ter muito mais diversidade nesses espaços, nesses lugares. E eu proporciono dessa forma, assim, eles conseguem já ter essa noção, observam. Por incrível que pareça, a minha filha é muito mais atenta a isso, e ela tem só 5 anos, do que o Miguel. O Miguel é mais fechado. Mas a Joana comenta.
comenta, ela tá sempre assim, nós somos os únicos pretinhos aqui, somos. Então ela já tem essa percepção de mundo, não tem como fugir e negligenciar, né? E eu acho que quando a gente adota um discurso meio que para dar uma mascarada, automaticamente eu vou estar causando algum prejuízo também no entendimento deles de negar aquela existência e falta de outras pessoas, né? Óbvio que eu não posso também cortar esse período de infância trazendo somente esse tipo de tema, né? Eu tenho que deixá-los se desenvolver como crianças, mas ao mesmo tempo, quando parte deles essa pergunta, né, esse ponto de interrogação, eu tenho que ser bem didático para que eles consigam ter o entendimento de que, infelizmente, o Brasil, por mais que diga que somos minoria, nós não somos minoria, a gente não está nos espaços por uma questão histórica, né? É uma questão financeira, é uma questão que, desde o período da escravização, ele é muito forte ainda, essa perpetuação e essa marginalização, onde a população negra ela vive muito mais nas periferias do que na região central, e não é uma questão de mérito, é uma questão de oportunidade, que tem uma diferença muito grande em termos de definições, né? Mérito, eu não enxergo, óbvio que muitas pessoas têm o mérito de ter conquistado as suas coisas, mas quando eu trago essa palavra do mérito para enaltecer uma oportunidade que eu tive distinta de outras pessoas, é como se eu fosse o único merecedor disso. E eu não enxergo dessa forma o mérito. O mérito, na real, é o cara que tem que optar entre comer e botar esse dinheiro da comida na passagem depois de um dia de trabalho, se ele vai para o colégio ou não vai, de noite. E aí depois o cara consegue passar numa universidade pública independente do processo. Se é de cotas ou pelo processo universal, o cara passou e entrou também. Esse, para mim, é um cara que tem mérito. O cara que passa uma vida inteira num colégio particular, como eu passei, eu acredito que de repente tenha passado também, 12, 13 anos se preparando para entrar no vestibular, cara, na realidade, para nós era nada mais zero do que uma obrigação. Né? Então, é diferente a questão e a definição do que se resume mérito no nosso país. Márcio, eu preciso ir para... Nosso tempo está acabando e eu preciso ir para a pergunta de 1 minuto, porque eu ainda quero fazer uma outra pergunta para ti depois. Mas então vou botar aqui o timer. Márcio, é bem simples. O que é ser pai? Sensacional, sensacional. Eu me realizo. Também foi como eu falei no início, né? Foi um presente assim que a Aline me proporcionou e eu vou ser eternamente grato a essa insistência dela, porque eu vejo assim como o sentido da vida, né? De repente, aquela missão dela nessa passagem por aqui era me proporcionar isso, né? Tipo assim, do que vai valer a gente conviver 25 anos, que foi o tempo da relação que a gente teve, né, o somatório entre namoro, vida junto e tal, do que vai valer passar essa vida inteira sozinho, e se daqui a pouco eu vou me embora e tu vai ficar aí sozinho. Então, o meu sangue vai continuar aí, tu vai dar continuidade com os filhos que a gente fez. E para mim, cara, eu sou extremamente feliz com os meus filhos e me realizo como homem. Aí, ó, bem certinho no tempo. Muito lindo. Muito lindo. A gente tem mais 4 minutos aqui antes do Zoom nos derrubar, mas eu queria te perguntar qual tu acha que é o papel de um pai branco nessa luta antirracista, cara? Como é que a gente pode ajudar nisso? De inúmeras formas, porque é exatamente lá na primeira infância que a gente consegue ter essa modificação de conceito, né? Buscar espaços onde os filhos enxerguem outras crianças negras e convivam com essas crianças, né? Que brinquem com essas crianças, que não sejam uma coisa assim meio que surreal, onde ela daqui a pouco, quando ela chegar numa fase adulta, ela se assuste porque ela vai acompanhar um noticiário e vai ver, infelizmente, no noticiário que muitas pessoas, né, que estão sendo mortas ou estão cometendo algum crime sejam pessoas negras, né? Porque é o
que mais a televisão mostra, né? E é sempre o mesmo tipo de perfil, como se somente esse tipo de perfil cometessem os crimes aqui no Brasil. Mas a televisão, ela corrobora e contribui muito para que se tenha essa imagem sempre do negro como algo violento, agressivo e um possível, né, assassino. Então, o convívio desde a infância é algo que, sim, modifica. Eu vejo que modifica. Porque, como diz a frase, eu não sei bem se é do Martin Luther King ou se é do Bob Marley, as crianças não nascem racistas, né? Elas aprendem a ser. Porque dentro do seu ambiente de familiar, muitas vezes essa reprodução de uma forma naturalizada, e eu te digo, muitas vezes de repente nem seja maldosa, mas ela é natural, e até para se fazer determinado tipo de brincadeira ou piada, ela assimila aquilo de uma forma em que ela vai reproduzir também. E isso eu acho que é a participação da paternidade não, do crescimento, né, para uma luta antirracista com relação a esse convívio natural, não só da palavra da boca para fora, de que somos todos iguais, beleza? Vamos conviver, vamos lá, vamos numa praça onde tem pessoas pretas e vamos ali brincar, pega o teu brinquedo, divide com fulano, divide com beltrano, interajam, se desenvolvam naturalmente. Tem que ser um processo natural, né? E só vai acontecer se os pais proporcionarem isso, porque senão vai ser uma eterna bolha, do condomínio para o colégio, do colégio para o condomínio, para o litoral, volta e fica só naquele espaço, e aí quando chega na fase adulta, viu um preto, será que ele vai fazer alguma coisa comigo? Né? Atravessa uma rua com medo, com receio, imaginando que daqui a pouco vai ser assaltado. Então, já cria, né, um certo armamento, inclusive no olhar, sem conhecer, por falta de conhecimento. Única e exclusivamente por falta de conhecimento. Márcio, muito obrigado. Cara, foi um prazer muito grande conversar contigo e conhecer um pouquinho mais de ti, né? Eu te conhecia das redes sociais, da TV, né? Quando tu era comentarista, e eu tô super feliz e super honrado de ter conversado contigo. Muito obrigado mesmo. A gente tem 30 segundos antes do Zoom nos quebrados. Quer deixar alguma mensagem pro pessoal? Bom, eu te agradeço. E te confesso, para mim foi o primeiro podcast, o primeiro bate-papo falando sobre essa questão de paternidade, sabe? Porque normalmente os convites são para falar de questões raciais. Não que isso não seja importante, e é muito importante quando a gente tem que abordar determinadas questões mais impactantes, mas falar sobre um outro viés e um outro tema, para mim, cara, tu não sabe o quanto foi positivo participar contigo nesse bate-papo aqui, porque eu também consigo perceber esse interesse de união num momento tão difícil no nosso país. Então, te agradeço, e na próxima vez que a gente se encontrar em Canela ou Gramado, que a gente junte as mesas para as crianças sentarem juntas ali, a gente poder conversar também. Valeu, cara. Pô, muito obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais. Esse foi mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram @ocanalserpai, no YouTube /SerPaiTV e no Facebook @Canal Ser Pai. Até a próxima!